Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar agora a falar um pouco dos efeitos da posse, tá ok? Então, efeitos da posse, pessoal, é aquilo que serve para distinguir a posse de outras coisas, tá? Posse é um instituto diferente, né? Mas que está dentro de uma escala daqueles direitos que relacionam o sujeito a um bem, a uma coisa, tá? Por isso, direito das coisas. E nós vamos dizer que os efeitos jurídicos da posse, as consequências jurídicas da posse, que é um tema bastante discutido na doutrina jurídica, é que diferenciam a posse da mera detenção. Então, pessoal, nosso tema agora é tratar justamente disso, é pensar um pouquinho o que é posse e o que é detenção, fazer essa distinção, tá? É, segundo Ehrenck, né, nós temos aí um lugar bem claro em que a posse está lá no final das relações do sujeito com a coisa. E temos diversos outros direitos, outros institutos mais privilegiados do que a detenção propriamente dito. Nós poderíamos dizer que está nessa ordem, em primeiro lugar, a propriedade do seu desmembramento. Lógico, se eu sou o senhor, se eu sou o dono do domínio, a minha relação com a coisa é a maior de todas, é absoluta. Na sequência, nós vamos colocar a posse de boa-fé, a posse independente do seu título, até a posse adquirida de má-fé, aquela posse que detém um vício, por exemplo, a chegarmos na detenção propriamente dita. Então, o que é a posse? A posse é um direito, é um instituto que eu tenho que me liga à coisa e que me dá a possibilidade de exercer digamos assim, um dos efeitos da propriedade, que é usar a coisa. Tá? E a detenção é uma coisa que está um pouquinho abaixo disso. Tá? Vamos tratar dessas diferenças de uma forma bem clara. Tá? O que diferencia elas, pessoal, é o que está por fora, é uma questão bastante objetiva. É, digamos assim, a detenção é uma posse mais fraca, uma posse mais simplificada, uma posse degradada, tá? Somente a posse gera efeitos jurídicos, a detenção propriamente dita não. A detenção, assim, ela é uma coisa elementar, é uma coisa momentânea, a qual o sujeito que é detentor de alguma coisa não tem nenhum direito específico, a legislação não o protege em função disso. Tudo bem? Vamos então tratar da diferença entre possuidor e detentor, dono e detentor. Tá? Então, nas duas situações, eu posso dizer que o sujeito está exercendo uma relação direta sobre a coisa. Tá? Ele está ali em cima da coisa. No entanto, existe uma diferença entre eu ser dono e eu ser apenas detentor. A lei desqualifica isso. A lei vai dizer situações onde o mero detentor não tem seu direito reconhecido. O possuidor não é servo da posse, tá? Ou seja, o possuidor ele exerce a posse por sua vontade. Já o detentor é um pouco diferente, né? Nós vamos poder dizer que o possuidor exerce interesse próprio e o detentor exerce interesse de outrem. Aí é uma grande diferenciação. Então, o possuidor está fazendo aquilo pelo seu interesse, por sua vontade. E o detentor está fazendo isso em nome de outra pessoa. Tá? Conceito legal. Pessoal, conceito legal é uma coisa assim que eu vou poder dizer para vocês. A lei trata bem especificamente o que é detentor. Então, vamos pegar lá, artigo 1198, ele diz assim: considera-se detentor aquele que acha-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instituições. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se como prescreve o artigo anterior em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor até que se prove o contrário. Ou seja, o que é detentor? Detentor é aquele que exerce a posse em nome de outrem, aquele sujeito que cuida da coisa em nome de outra pessoa. Tá?
Exemplos de detenção, pessoal. Quem que eu posso dizer que é o detentor especificamente? Vamos dizer lá, caseiro é uma situação, ou soldado com relação às armas que ele cuida, funcionário público com relação às partição, às repartições públicas, aos móveis de modo geral, ou preso, obviamente que ele está utilizando na prisão alguma coisa para trabalhar, para viver, mas ele não é possuidor daquilo. Os domésticos, enquanto no exercício das suas atividades laborais, todas essas situações são situações onde nós estamos diante de uma mera detenção. Isso não é posse. Ele não está fazendo nada em defesa do interesse próprio, ele está fazendo alguma coisa simplesmente em nome de outra pessoa. Uma outra situação bem interessante, pessoal, é o que está colocado no 1208 do Código Civil. Não induz posse atos de mera permissão ou tolerância, ou seja, não autorizam a aquisição, atos violentos, clandestinos. O que eu venho falar com isso? Isso aqui vem novamente para colocar lá a diferenciação. O que é posse e o que é detenção. E eu vou dizer, não caracterizam posse, não induz posse, quando eu tenho assim um ato onde o sujeito está, eu estou permitindo que ele faça. Então, a permissão existe com consentimento expresso, com a vontade manifesta de uma pessoa, numa atividade que ainda deve ser realizada. Eu vou dizer que existe tolerância para determinada atividade quando não existe uma permissão expressa, mas eu não me incomodei com aquilo. Tá? É considerado um simples comportamento que tem algumas consequências jurídicas. E quando eu digo tolerância, eu digo que a coisa já aconteceu. Então, se eu estou apenas permitindo ou tolerando alguma coisa, eu não estou reconhecendo a posse, eu não estou permitindo a posse de ninguém. Tudo bem? Então, detenção não é posse. E permissão e tolerância não induzem posse. Tá? A tolerância, a permissão eu estou permitindo, então existe aí uma espécie de detenção. E na tolerância eu estou tolerando, mas lembro que naquele conceito da aula passada, que eu só posso dizer que existe posse quando o sujeito tem domínio, quando ele impõe sua vontade sobre a coisa, se o real possuidor, o justo possuidor, tem como ir lá e cessar a atividade do sujeito sobre a coisa, automaticamente aquele sujeito que pode ser cessado, que pode ser administrado a sua função, a sua atividade por meio de outro e não está no exercício da posse. Vai estar muito mais próximo da detenção do que da posse propriamente dita. Nesse interim, pessoal, a gente entra num outro aspecto que seria a tutela da posse. Tutelar a posse é respeitar que os seus efeitos sejam preservados. Então, existem pelo menos 5 pontos que são preservados pela legislação que são interessantes. Né? Alguns pontos bem claros a gente vai colocar no Código Civil. Né? Nós vamos ter proteção possessória, abrangendo a autodefesa e a invocação de interditos. Tá? Vou ter a percepção de frutos, também é uma tutela da posse, responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa e a indenização das benfeitorias e o direito de retenção. Tá? E, por final, uso capião. Então, são 5 situações onde eu estou tutelando a posse. Eu estou preservando, eu estou reconhecendo direitos em função da posse ou obrigações de decorrência dessa. Tá? Vamos começar falando da proteção possessória. Então, o possuidor ele tem 2 modos distintos de defender a sua posse. Primeiro, nós vamos dizer assim, pela legítima defesa, que seria a autotutela, o uso da própria força para ir lá e reprimir alguma situação. E vamos ter outra, que seriam aí a questão das ações possessórias, criadas especificamente para a defesa da posse, que não é o sujeito defendendo por si próprio, sim ele entrando com uma ação judicial pedindo que o judiciário venha lá e resolva o problema da vida dele. É importante mencionar que no item 1, eu esqueci de tratar, tem
legítima defesa e desforço imediato. Duas coisas distintas que nós temos que entender quando que as duas se aplicam. Começando pelos interditos possessórios. Tá? Então, são tipicamente possessórios falar do que? De ação de manutenção, reintegração e interdito possessório. A ação de manutenção, a gente já falou, devemos falar mais um pouco, é aquele sujeito que está sofrendo a iminência de ser, está sofrendo uma turbação, né? Está na iminência de sofrer uma lesão, eu entro com uma ação de manutenção de posse para que ele seja manutenido na posse, mantido na posse. E a reintegração é quando já aconteceu o esbulho, o sujeito já foi tirado da posse da coisa. Então, nessa situação, eu entro com uma ação de reintegração. E o interdito proibitório, eu estou na iminência de que isso aconteça, eu faço um pedido para que aquilo não se concretize. Aqui é apenas um aspecto histórico, onde o Washington de Berro fala que a interim, o interdito vem da ideia de remédio, né, uma coisa ali de efemeridade, uma coisa do juízo diferente, né, alcançar um juízo diferente. Tá? Outra coisa, efemeridade, né? Interdito vem da ideia de efêmero, e efêmero vem da ideia de que é breve, que é rápido. Então, a ação processual é algo que tende a ser algo dinâmico dentro da justiça, que tende a dar uma resposta relativamente rápida. Por isso, interditos processórios, ou seja, interdições da justiça para defender a posse. Tá? Num outro viés, que não é tão comum, mas que é próprio das questões possessórias, nós podemos mencionar a autotutela da posse. Nós vamos ter legítima defesa, que é quando eu estou turbado, eu vou lá e entro com a legítima defesa. Então, tem algo que está atrapalhando, limitando o meu exercício. Então, nesta situação, eu vou lá e legítima defesa. Daí nós vamos ter que ela é semelhante àquilo que está lá no Código Penal, né? Então eu tenho legítima defesa que justifica o fato de eu ter evitado um mal eminente, né? Por meio de um ato que seria ilícito, mas que para me defender aquilo é lícito. Não é o caso do esbulho, é o caso de turbação. O esbulho é outro item que a gente vai ver na sequência. Tá? 1210 autoriza expressamente o turbado ou esbulhado a manter-se ou restituir-se pela própria força na posse. Tá? Então, essa é a ideia da legítima defesa. Mas legítima defesa, em tratando-se de direito civil, justifica-se pela turbação. Eu não cheguei a perder completamente a posse. Tá? Daí nós vamos ainda, falando da autotutela da posse, falar do desforço imediato. O que é isso, pessoal? O desforço imediato é aquela situação onde eu já fui, digamos assim, retirado, né? Então eu vou dizer que a legítima defesa é diferente do desforço imediato, porque o desforço imediato tem a ver com esbulho. Esbulho é perda da posse, é a retomada da coisa. E a legítima defesa é a turbação. Eu sofro alguma limitação, sofro algum atrapalho, alguma lesão com relação a isso, e por isso eu mudo, tá? Eu vou tomar alguma atitude. No desforço imediato, a coisa já se consumou, né? Mas eu estou no calor dos acontecimentos. Não existe desforço imediato numa coisa que aconteceu hoje, eu vou fazer daqui uma semana ou vou fazer amanhã. Então, se eu fui retirado da posse hoje, eu posso, numa ação eminente, numa ação contínua ao esbulho, praticar um ato que vai ser jurídico e que vai ser lícito, mas com minhas próprias razões. Então, é eu tentar me manter na posse que eu tinha perdido, ou seja, não é me manter, eu tentar recuperar em um ato contínuo a perda, a posse. Tá? Vai caracterizar desforço imediato se o sujeito estiver atuando com as próprias forças. Então, é o caso, por exemplo, do guardião que vê alguma situação e age. É o caso de uma pessoa, do proprietário, que tem alguma coisa furtada, que persegue o ladrão e recupera a coisa. Então, isso seria desforço imediato. Para nós, se caracteriza como um meio de autotutela da posse. Eu resguardar a minha posse. E eu digo, então, é bem importante diferenciar desforço imediato, né, de
legítima defesa. Legítima defesa é o caso de turbação e desforço imediato é o caso de esbulho. Ou seja, legítima defesa é quando eu sofro alguma limitação e desforço imediato é quando efetivamente eu perdi a posse e ajo na sequência buscando recuperá-la. Tá? São requisitos para a defesa direta da posse, essa autotutela, o que nós vamos colocar no 1210, parágrafo único, e vamos colocar lá a segunda parte do parágrafo único. Os atos de defesa e de esforço não podem ir além do dispensável à manutenção ou à restituição. Então, eu não posso ir além daquilo que eu disponho, eu não posso causar um mal maior para tentar justificar aquilo que eu estou fazendo. Tá? A autotutela da posse ainda tem alguns requisitos para que ela possa ser apresentada. Vejam esses requisitos, pessoal, muito importante. Tá? Tem que ser imediato, não posso esperar, não posso ficar pensando, não pode haver um planejamento, tem que ser no calor da emoção, até porque muitas vezes essa defesa vai caracterizar em outras situações algo que seria ilícito, né? Então, nós vamos pegar várias situações de ladrão, que faz um furto, alguma coisa. Posso ir atrás? Posso fazer alguma coisa? Posso, desde que seja na iminência. Eu não posso, depois que a coisa aconteceu, ficar pesquisando a vida do suposto ladrão, achei o cara e ir lá e praticar a justiça com as próprias mãos. Não é disso que nós estamos falando na iminência dos fatos. Tá? E, lógico, novamente, limitar-se àquilo que é indispensável à retomada da posse. Eu não posso ir além. Eu até tenho vontade, né? Não que eu ache isso correto, mas é normal que as pessoas tenham vontade de agir de uma forma a retribuir o mal recebido. E isso não é correto. Eu tenho que limitar-me àquela situação que vai ser justa à retomada da posse. Num sentido estrito, ou seja, num sentido bem específico, dentro do Código de Processo Civil, nós vamos ter aqui que para as ações possessórias eu tenho legitimidade ativa como a condição o possuidor, o nascituro e os possuidores de diretos ou indiretos. Então, todo mundo que tem alguma relação com a posse tem legitimidade ativa. Ao nascituro, sim, se ele vai herdar alguma posse, alguma coisa, e aquilo está para se perder, eu posso, numa expectativa de direito, até justificar ele. Mas é uma discussão bastante interessante, bem conturbada, que eu já coloquei na aula passada para vocês pesquisarem e depois a gente conversando, olho a olho, vocês me justificam o que vocês entenderam. Tá? Legitimidade passiva pode ser o autor da ameaça, quem fez a turbação, quem praticou o esbulho, o terceiro responsável por isso, pode ser qualquer pessoa que esteja privada, né, que sofreu com essa situação, quem ordenou a prática, o sucessor causa morte ou intervivos, pode ser pessoa jurídica, pode existir aquele que foi nomeado ou denunciado a lide. Então, todas as situações assim, bastante objetivas, várias pessoas podem responder pelos delitos praticados. Né? E eu tenho que fazer uma diferenciação entre ação possessória e ação indenizatória. Isso é bem óbvio, né? Todo mundo sabe que a ação possessória busca resguardar a posse. E a ação indenizatória é quando eu já perdi a posse, como não tenho como recuperar aquela situação, então eu vou atrás de algo que remunere aquilo que eu poderia colocar no lugar. Tá? Então, nessa situação, eu vou dizer que o 1291 vai justificar que eu faça ação possessória. Quando isso não é mais possível, o 1921 do Código de Processo Civil, primeiro, vai dizer que aquela posse que não pode ser recuperada pode ser convertida em perdas e danos. Então, eu peço a posse. Se a posse não é possível, eu converto esse pedido em perdas e danos. Também vou pensar nesta situação da indenização nos casos em que exista a deterioração, quando eu perco a coisa se dissipou, a coisa se desgastou, houve o perecimento da coisa. Então, nesta situação, o caminho mais correto seria efetivamente a indenização, porque a posse não é possível mais uma coisa que se perdeu.
Tá? Bem desse tema no Código de Processo Civil, existem algumas características próprias das ações possessórias. Tá? Então, nós somos 3 ações, e a primeira coisa que chama a atenção é a fungibilidade entre os interditos. O que quer dizer isso? Vem o princípio da fungibilidade, e que vai dizer que entre aquelas 3 ações básicas, manutenção para manter a posse iminente de quem está sofrendo a turbação, reintegrar a posse de quem sofreu um esbulho e proibir o ato de alguém que está na iminência de receber um esbulho ou uma turbação, entre essas 3 ações, elas são fungíveis. Ou seja, eu entrei com uma ação, entrei com a ação errada, entrei com uma ação de manutenção, mas até a ação ser distribuída, o juiz ir lá despachar, eu já perdi. O juiz pode aceitar a manutenção como se ela fosse uma reintegração e deferir a medida correta? Pode, até porque é comum que isso aconteça rapidamente. Não seria justo exigir que o sujeito entrasse com uma ação nova só porque a medida que ele precisa é outra. Então, as ações possessórias têm por característica serem fungíveis. Eu entro com uma, mas o juiz vai aplicar a medida que for correta, que for justa e que resolver o meu problema. Ok? De modo geral, isso aqui é dado uma ênfase bastante grande, porque na época, vamos pensar Código de 73, quando isso aqui foi elaborado, quando isso aqui estava em vigor, isso era uma coisa própria das ações possessórias. Hoje, nós sabemos claramente que o que nós devemos fazer em juízo é contar a história e formular o pedido. O juiz, não interessa o nome da ação que eu estou colocando. Então, o juiz deve responder àquela necessidade fática. Então, a gente se fala muito do princípio da fungibilidade das ações possessórias, no entanto, isso é quase que uma característica atual do processo civil. Tá ok? Feita essa observação, a gente tem que fazer outro adendo, uma outra situação, que são as ações reivindicatórias. O que é isso, pessoal? Na questão das ações reivindicatórias, a gente tem que dizer assim, ação reivindicatória, pessoal, não tem nada a ver com ação possessória. O objeto dela pode ser uma coisa um pouquinho diferente, pessoal, mas quando eu estou falando de ação reivindicatória, tá, a situação é diferente. Por quê? Porque na ação reivindicatória eu não tenho a posse. O que fundamenta todas as ações possessórias sempre vai ser a posse. O sujeito está na posse e está sendo limitado na posse. O sujeito está na posse, ele perdeu a posse. Ele está na iminência de vir a sofrer uma limitação ou uma perda da posse. Isso fundamenta. A ação possessória eu tenho que fundamentar na posse. Quando nós vamos falar de uma ação reivindicatória, a situação é que o sujeito está reivindicando a posse, que ele nunca teve. É o caso do sujeito que vai na Caixa Econômica, adquire um apartamento, e esse apartamento, que foi comprado no leilão, quando ele vai morar no apartamento, ele descobre que tem um sujeito morando lá dentro. Tá? O que ele faz? Ele é proprietário, justo proprietário, desconhecia a existência daquele sujeito lá dentro, ele entra com uma ação chamada ação reivindicatória para reivindicar um dos direitos decorrentes da propriedade, que no caso seria a posse. Tudo bem? Mas isso não é ação possessória, isso é uma ação que se funda no domínio. Então, quando eu falo de ações possessórias, é manutenção, reintegração, interdito possessório. Das 3 fundamentam-se basicamente na posse. A ação reivindicatória se fundamenta no direito de propriedade para reivindicar a posse. Tudo bem? Vejam, os interditos proibitórios, ou seja, é a eles que cabe o princípio da fungibilidade. Eu não posso fazer a fungibilidade entre uma ação de reintegração de posse e uma ação reivindicatória, porque são coisas distintas. Tudo bem? Feita essa consideração, pessoal, a gente tem que imaginar que dentro do processo civil atual não tem como eu tratar coisas de forma isolada. Então, sempre eu vou fazer o quê? Quanto mais possível for, quanto maior chance eu tiver, eu devo acumular pedidos. Cada
causa de pedir, pedido e partes, cada parte, digamos, tenho mesmas partes, tenho a mesma situação que tenho pedido. Para cada coisa diferente que varia entre essas três coisas que identificam o processo, eu posso fazer uma ação nova. Tá? E sempre serão ações diferentes. Mas às vezes eu vou lá, vou pedir uma indenização, vou pedir a reintegração de posse e vou pedir, além da reintegração de posse, naquele mesmo ato onde eu fui esbulhado, ele foi lá e ele estragou a minha cerca. Eu vou pedir uma indenização pela cerca. Vou pedir para que ele replante uma árvore que ele cortou. Então eu vou ter aí três pedidos diferentes. Mesmas partes, mesma causa de pedir, pedidos diferentes. O que essas ações são? São conexas. Tá? As ações são iguais quando elas têm esses três elementos iguais: causa de pedir, parte e pedido. Quando desses três elementos, dois deles são iguais, eu tenho ações conexas. Sempre que as ações são conexas, eu tenho a possibilidade de colocar tudo no mesmo pedido. Isso é o que me esclarece o artigo 555 do Código de Processo Civil. É lícito ao autor acumular pedidos ao pedido possessório ou de condenação por perdas e danos, indenização por frutos. Tá? Então, essas ações são normais. Então, é justo, é normal, é corriqueiro que eu coloque sempre pedidos adicionais dentro de um mesmo processo. Tá? Caráter dúplice das ações possessórias, nós já colocamos, né? Não necessariamente, então, numa ação possessória, eu vou precisar de uma reconvenção, porque o pedido, a formulação de pedidos do réu contra o autor, ela acontece naturalmente. Então, eu não preciso reconvir para fazer isso. É uma coisa que existe naturalmente. Excepcionalmente, a regra da legitimidade para a formulação do pedido cabe tanto ao réu quanto para o autor. Tá? Todos são sujeitos capazes de fazer isso, e isso é uma coisa que acontece naturalmente. Nós já falamos bastante sobre essa característica, né? Toda ação possessória tem. O que mais que eu posso dizer para vocês, pessoal? Juízo possessório e juízo petitório. Então, o que é isso? A ação possessória, pessoal, é uma ação voltada para proteger a posse. Tá? E o juízo petitório, ela está no meio que tutela direitos reais, a propriedade de outro. Tá? Então, eu vou pedir uma posse causal. Então, uma coisa é uma ação possessória, onde eu estou protegendo a posse que eu tenho. A outra coisa é uma ação petitória, que é reivindicar uma posse causal, uma posse que eu tenho direito, uma posse que me é justa, mas que eu não tenho. Então, a mesma coisa que nós fizemos entre ação possessória e reivindicatória, nós podemos dizer aqui também. A ação possessória é aquela que protege a minha posse. A ação petitória, eu estou pedindo que me coloque na posse porque existe alguma justificativa para que isso seja feito, algum documento, me é devido isso por direito. Tudo bem? Exemplo. Ação possessória não adianta alegar o domínio, porque só se discute a posse. Tá? 1210 é bem claro ao tratar disso. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou restituição. Parágrafo 2º, não obsta a manutenção da reintegração de posse, ou outro dizer a alegação de propriedade sobre a coisa. Então, não é fundamento de uma defesa de uma ação possessória você dizer eu sou dono. Tudo bem, você pode ser dono, mas pode ser que você não seja o justo possuidor. Ok? Aqui, pessoal, assim, uma coisa bem interessante para vocês saberem, existe ação de força nova e ação de força velha. Né? Então, assim como o que é ação de força nova e ação de força velha? Então, posse nova é aquela que tem menos de 1 ano e 1 dia. Posse velha é aquela que tem mais de 1 ano e 1 dia. Nós vamos trazer este conceito para a questão da força da ação. Eu vou dizer que a ação de força nova é aquela que eu sofri o esbulho e a turbação há menos de 1 ano e 1 dia. Então, se faz menos tempo, e o nosso prazo aqui é 1 ano e 1 dia, eu vou dizer que a minha ação tem força nova. Se ela é de força nova, tem rito especial. O que é o rito especial? O rito especial é dizer que cabe minha medida liminar para restabelecer a situação. Quando a ação é ação de força velha, quer dizer, a posse já é velha, foi perdida há mais tempo.
eu perdi, eu sofri a turbação ou sofri o esbulho há mais de 1 ano e 1 dia. Nesta situação, não vai caber rito especial, ou seja, não cabe medida liminar buscando restabelecer esta situação. Tá? Exigência de precaução. Tá? O juízo pode, em qualquer ação possessória, exigir caução. Tá? Então ele posso manter, fazer uma reintegração, mas eu não estou muito certo do que vai acontecer, eu posso exigir num prazo normalmente de 5 dias, como coloca o 559 do Código Civil, uma garantia, pode ser uma garantia real, fidejussória, que seria com base numa fidúcia, né? Um valor, alguma coisa, visando que aquilo não seja, digamos assim, temerário, que não corra o risco de que aquilo deixe de existir. Então, ali, modalidades de caução que podem vir para resguardar essa situação. Assim, pessoal, a gente encerra essa situação com relação aos efeitos da posse. Então, e os mecanismos que a gente tem no sistema jurídico para defender essa posse. Tema muito importante, não dá para vocês pararem por aqui, vocês precisam continuar a pesquisa a respeito disso, mas para a aula que a gente tinha, isso é o que deveria ser tratado. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado e vamos conversando aí para ver se a gente consegue terminar tudo bonitinho.